a palavra do Senhor. Eu vou ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, fazer um discernimento vocacional, saber com segurança a nossa vocação, nem sempre é fácil. Aliás, todas as vocações que assumimos sempre têm os seus altos e baixos. Quantas vezes eu já ouvi pais dizerem assim: olha, padre, será que eu acertei? Será que eu sou um bom pai ou uma boa mãe quando, no caso, um filho vem a cometer um erro? Então, todos nós, chega um momento da nossa vida que a gente olha para a nossa vocação e a gente acaba até se questionando. Porque fazer um discernimento, ter certeza exata da missão que Deus nos oferece, nem sempre é fácil discernir. E aí não se preocupem, essa é a existência humana. Vamos dar uma olhada na nossa primeira leitura que nós vamos compreender isso. O discernimento da vocação de Samuel como profeta não foi clara nos primeiros chamados de Deus. Deus, ele olhando para o jovenzinho Samuel, ele deseja que Samuel seja ouvido por todo Israel para ser como que a voz de Deus para aquele povo. Só que Samuel ainda é um menininho. E conforme a leitura diz, Samuel, ele estava em estado de sono. Ele estava dormindo quando a primeira vez o Senhor Deus o chamou. E dormindo no templo, sob a proteção e os ensinamentos do sacerdote Eli, Samuel, ainda inexperiente com a vida, por causa da sua juventude, ele se coloca de prontidão quando ele ouve um chamado. Mas acontece que ele vai até Eli, entendendo que era Eli que estava chamando ele. E até Eli, sacerdote, não teve discernimento para dizer a Samuel, no primeiro momento, que era Deus que estava chamando. Ele falou assim: olha Samuel, não sou eu que estou chamando.
volta a dormir. E assim aconteceu a primeira vez, assim aconteceu a segunda vez, e na terceira vez que Samuel levanta, porque a voz estava insistente chamando, é que Eli tem a intuição de que não se tratava que Samuel estava acordando fruto do acaso, mas que era Deus que estava chamando Samuel. E aí então Eli ensina Samuel a se colocar numa atitude de escuta, dizendo assim: olha, Samuel, volta, deita, e se porventura alguém te chamar de novo, faça da seguinte forma: responda assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Quando Eli prepara Samuel, depois da terceira vez, aí na quarta vez dá tudo certo. Aí acontece do Senhor se aproximar de Samuel e estabelecer o diálogo com ele. Então, vocação trata-se de um discernimento que pode levar um bom tempo, pode levar anos para a gente poder dizer assim: não, agora eu tenho clareza da missão que Deus me oferece. Agora eu tenho clareza do meu caminho. Agora eu sei a minha missão. E a partir daquele momento que Deus estabelece o diálogo com Samuel, é que Samuel passa a falar para o povo de Israel com tanta segurança que o povo de Israel passou a ouvir Samuel, ainda jovenzinho, em todas as coisas que ele dizia. Então a gente vê essa construção. O que nós tiramos de belo nessa primeira leitura? Primeiro, a disposição de Samuel. Mesmo não sabendo quem o chamava, em todas as vezes que ele foi acordado, que ele foi inspirado a responder à voz que o chamava, ele teve prontidão, ele teve disponibilidade. As 4 vezes ele acordou e ele foi procurar saber de onde que vinha aquela voz. E vocação deve ser assim. A gente talvez tenha dúvidas, a gente talvez tenha insegurança, mas tenha prontidão no seu coração de fazer bem aquilo que você faz. Tenha alegria por fazer bem aquilo que você faz. É a graça de Deus que vai nos amadurecendo. Agora, na segunda leitura, meus irmãos, também é uma leitura muito bonita para nós meditarmos, porque hoje em dia para nós, o corpo, ele pode ser motivo de desprezo, e em alguns momentos até os pecados que cometemos com o corpo se tornam motivo de escândalo. Mas São Paulo, ele fala de maneira muito bonita e ele faz um elogio a respeito do corpo. Eu nunca vi um versículo tão belo como esse que São Paulo diz, né? O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Quando São Paulo fala isso, o Senhor, Deus, é para o corpo também. Isso daí me impressiona, porque às vezes nós tratamos a nossa corporeidade com tanto desprezo, que quando São Paulo fala isso, nós olhamos e passamos a perceber uma coisa mais profunda e coisas que nós normalmente não refletimos. São Paulo diz em outras palavras o seguinte: à medida em que o nosso corpo vive ações de pureza, à medida em que o nosso corpo vive para amar o próximo, nós estamos cada vez mais preparados para a ressurreição da carne. Nós estamos cada vez mais preparados para a ressurreição da nossa vida. E isso é muito bonito quando nós compreendemos. Então São Paulo ele diz assim: o corpo não é para a prostituição. E ele usa esse termo prostituição em 2 aspectos. Primeiro, o nosso corpo não é para ser oferecido para falsos deuses. Nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro. Nós precisamos compreender melhor quem é Jesus na nossa vida. Nós não podemos fazer com que a nossa existência seja para nós desperdiçarmos a nossa vida em busca de tantos caminhos que não nos levam a Deus. Nós não somos feitos para adorar outros deuses. Nós devemos buscar Jesus Cristo. Devemos buscar a graça do Pai e conhecê-lo melhor.
E o segundo aspecto, quando São Paulo fala a respeito de que o corpo não é para prostituição, é exatamente esse. O nosso corpo não é para se tornar objeto para venda. E aqui é uma situação muito triste, né? Infelizmente, aqui no Ocidente, um grupo de pessoas descobriu que vendendo o corpo feminino se dá muito lucro, se dá muito dinheiro. E existem muitas pessoas que riem da nossa cara, porque escravizam tanto homens quanto mulheres à busca da compra do corpo. E isso daí o que acontece? Em vez de nós aprendermos a amar o próximo, em vez de nós fazermos experiências belíssimas de amor, olhando para a pessoa por aquilo que ele é, nós apenas desejamos o corpo da pessoa. É o que é mais doloroso. Essa situação é uma situação que tem destruído as relações de convivência. Nós não conseguimos mais amar o próximo. Nós não conseguimos olhar para a pessoa e contemplar a beleza de uma pessoa. Nós desejamos, nós queremos, nós tornamos a pessoa uma mercadoria. Como que isso tem destruído as nossas relações? Se nós olhamos para um ser humano como um desejo, isso significa que nós fazemos como mercadoria do supermercado. Venceu o prazo de validade, eu jogo fora. Não serve para mim mais, eu vou comprar um outro melhor. Que triste isso. São Paulo, quando ele fala a respeito do corpo, ele fala da maneira tão pura, que é bonito. A gente sente vontade de amar, a gente sente vontade de viver olhando para o próximo na condição de amar o próximo. E isso daí é o que Deus desejou para todo ser humano, né? E é com o dom da nossa corporeidade, é com o dom da nossa existência, que nós participamos de algo muito maior, que é o corpo místico de Cristo, onde todos nós somos membros, né? São Paulo, ele diz o seguinte na segunda leitura: sempre considere que o seu corpo não te pertence, porque você é a morada do Espírito Santo. Portanto, fuja da devassidão, né? O preço da nossa salvação foi muito alto para nós gastarmos o nosso corpo na devassidão. Para nós podermos amar o próximo e vivermos relações de pureza, de gratuidade, custou que o corpo do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, ficou desfigurado na cruz. Ele se permitiu ser destruído por causa dos nossos pecados. Ele se permitiu privar da sua beleza, da sua aparência, se destruindo na cruz para nos libertar, para que nós pudéssemos viver relações mais saudáveis. Então vale a pena nós valorizarmos a nossa vida. E para finalizar, se tanto a vocação é difícil de fazer um discernimento, João Batista, ele teve tanta clareza no Evangelho de hoje, principalmente pela clareza que ele teve de quem era Jesus Cristo. E nós precisamos cada vez mais descobrirmos quem é Jesus Cristo para a nossa vida. Porque os primeiros discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista. João Batista foi um homem que não temia perdas. Isso daí é bonito. Quando se refere a relações com relação às pessoas, nós temos medo de perder. Pais têm medo de perder os seus filhos. Marido e mulher têm medo de perder o próximo. Nós sempre temos medo das perdas. João Batista não teve medo de perdas. Ele não se sentiu inferiorizado. Ele teve a tranquilidade para apontar para seus discípulos quem era o Cordeiro de Deus. E é interessante, quando Jesus aparece, João Batista, ele age com uma tranquilidade tão grande, porque ele mesmo diz aos seus discípulos: olha, meus discípulos, ali está o Cordeiro de Deus. E ele aponta, e a partir daquele momento, relata o Evangelho, que os discípulos deixam João Batista para seguir Jesus Cristo. Quem tem a coragem de fazer uma coisa tão madura como essa que João Batista fez? Quem tem a coragem de dizer para os filhos assim: olha, filhos,
sigam a sua vida, sigam os seus caminhos. Eu não posso mais ficar interferindo no seu caminho, na sua vocação. Isso nos impressiona a maturidade de João Batista, né? Agora, também é muito bonito que Jesus ensina os seus discípulos a ter muita liberdade interior. A primeira pergunta que os discípulos de João Batista fazem para Jesus, para poder segui-lo, é exatamente essa: Mestre, onde moras? A preocupação dos discípulos é assim: se a partir de hoje o Senhor vai nos ensinar, o que o Senhor nos oferece? Aonde é a casa do Senhor, que vai também ser a nossa casa? A resposta de Jesus é marcante nesse aspecto, porque Jesus falou assim: vinde e vede. Nós sabemos hoje que o nosso Mestre Jesus não teve um lar. Em outras palavras, Jesus ensinou aos seus discípulos que a casa deles é o mundo, e nós deveríamos ter essa concepção também. A nossa casa não se trata de um gueto, não se trata de um lugar fechado, aonde a gente fecha os nossos portões, aonde a gente vive as nossas ações. O nosso lar é o mundo. Quando nós olhamos o mundo como a nossa casa, nós valorizamos todas as pessoas, nós cuidamos de todas as coisas, nós nos preocupamos com tudo aquilo que acontece na sociedade. Jesus ensina de maneira diferente, que nós possamos aprender como os discípulos tiveram a certeza do seu caminho, porque aprenderam com Jesus Cristo. Então vamos agora ficar em pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em